Essa moto aqui, ó, ela é mais completa, ó. Tá com todos os opcionais com o kit promocional da Royal. Tá com a bolha alta, já vem com o protetor de motor, já vem com o protetor do radiador também aqui embaixo, ó. Ela vem com o banco conforto para viagem, tanto dianteiro quanto traseiro. Ele é mais macio do que o original. Vem com as duas malas laterais, ó, é alumínio, né? Tanto os laterais quanto o central. E também vem com a capa da moto, né? Essa moto é a versão mais completa. Ela vem com um pneu sem câmara e vem nessa cor que é bronze preto e com um painel TFT. Moto é chique pra caramba essa moto aqui, cara. Tenho certeza que você vai gostar. E ela tá disponível em todas as concessionárias do Brasil para test ride.